Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesus Cop Podcast, nosso podcast aqui toda segunda-feira. Estamos aqui nessa mesa abençoada de comunhão, sempre recebendo irmãos e irmãs de toda a parte do mundo, como é o caso de hoje, direto de Israel. Nós vamos conversar com um irmão convertido, árabe, que teve um encontro com Jesus e hoje tem trabalhado aí com o mundo muçulmano na evangelização, e eu tenho certeza que você vai ser profundamente abençoado por esse papo de hoje. Antes da gente começar, só um pedido: será que você poderia inscrever-se aqui no canal para você receber tudo que a gente está produzindo? E se você já é inscrito, só ativa o sininho aqui que vai avisar no seu celular quando sair um conteúdo novo. Vai ser demais. Quando você faz isso, você está mostrando que esse canal é relevante e a própria plataforma mostra para mais pessoas. Você vai estar nos ajudando aí. É de graça e você pode nos ajudar a fazer um trabalho que vai ainda mais longe. Tudo que a gente faz aqui tem um objetivo: deixar você mais parecido com Jesus. Beleza? Vamos embora então, podcast de hoje. Harun Ibrahim, thank you. Thank you for hosting me. This is a pleasure for me. Obrigado por me receber, é um prazer estar aqui. Dagnaldo, isso. Acertei, né? Obrigado, viu, por você traduzir aqui. O Dagnaldo vai estar traduzindo e vai estar compartilhando também aqui. Prazer, viu, Douglas? Prazer, sim. Imagino, sempre acompanhando tudo que é produzido aqui pelo canal e agora, privilégio, uma honra estar aqui. Muito de bom. Verdade, obrigado. Muito bom. Então, para você que está nos assistindo, eu vou fazer a pergunta em inglês e em português, tá? Vai ficar só em português aqui, e aí o Dagnaldo vai traduzindo o Harun pra gente aqui. A primeira pergunta que eu quero fazer, que é a pergunta que eu faço para cada um dos meus convidados, é: como é que foi o seu encontro com Jesus? Como é que Jesus te encontrou? E fala um pouquinho pra gente do seu background, da sua história. Well, I was born in the most beautiful city in the world, in a city called Jerusalem. Pois é, eu nasci na cidade mais bonita do mundo, a cidade chamada Jerusalém. Wow. I was born in a Muslim family, Nasci numa família muçulmana, an Arab family, uma família árabe, but I was living in the west part of Jerusalem, so-called. mas na parte oeste da cidade de Jerusalém, chamada oeste. So I went to a Hebrew school, to Jewish school as well. Então eu atendi a uma escola judaica, So I was. alfabetização. I had some confusing childhood. I was at home Muslim, and then in the school I was just like anybody else. Então desde a minha infância teve uma espécie de conflito, né, confusão, porque na minha casa, minha família é muçulmana e a escola é hebraica, né, uma escola But I judaica. was never a practicing Muslim. I was just like very secular Muslim. Mas eu não era um muçulmano praticante, nunca fui um muçulmano praticante, era um muçulmano secular. I was born in a big family, 11 children. A minha família é grande, com 11 irmãos. And so I was actually the very middle, number 6. E eu estava ali exatamente no meio, o filho número 6 ali. Yeah, so I really did not practice Islam, but I was at the age of 12. I tried. Então nunca fui um muçulmano praticante, mas com a idade de 12 eu até tentei. But it didn't make sense for me. Mas não fazia sentido para mim. So I decided there is no God. E eu tomei a decisão de que não existe Deus. Actually, I was criticizing the God of Islam. E, na verdade, eu estava criticando o Deus do Islã. And at the age of 18, I met a beautiful young woman. E, com a idade de 18 anos, eu encontrei uma jovem muito bonita. She was from Finland. E ela era da Finlândia. She was working in a kibbutz. Ela estava trabalhando num kibbutz em Israel. So and I was working at the kibbutz, so we started to date.
E eu estava trabalhando no kibbutz e nos conhecemos, começamos a namorar. She was a Christian, Ela era cristã, but I think that when she met me, she was maybe, mas eu acho que quando ela me encontrou, ela ficou assim, mais ou menos, né? And anyway, when her time was over in Israel, she went to Finland. I was there. I went to visit her as well. E quando o tempo dela terminou em Israel, ela voltou para a Finlândia e depois eu fui lá encontrar com ela. To make the long story short, we were in love, and I decided to go back to Finland and get married with her. E para tornar a longa história mais curta, a gente se apaixonou e depois eu fui na Finlândia para casamento, organizar essa questão de And so casamento. I was really terrible Muslim. I had, I was drinking, Eu era um muçulmano terrível, nada de exemplo. Eu bebia, never prayed. eu não orava, nunca But orava. my wife, she renewed her relationship with Jesus. Mas a minha esposa, por um outro lado, ela reforçou o seu relacionamento com And she started Jesus. praying for me. E ela começou a orar por mim. And her prayer were heard. E as orações dela foram atendidas. So I met this guy, Finnish guy, in the street. Um dia eu encontrei com um jovem, um rapaz nas ruas da And he started cidade. speaking to me about Jesus. E ele começou a falar para mim sobre Jesus. And he told me that, I'm I'm a follower of Christ, and I want you to speak with you. I want to speak with you about God. What do you think? E então ele se apresentou, olha, eu sou um seguidor de Jesus e eu gostaria de compartilhar sobre Jesus com você, o que você acha. So I said to him, look, I was born in a Muslim family, E eu disse para ele, olha, eu nasci numa família muçulmana and I went to a Jewish school. e eu fui alfabetizado, estudei numa escola judaica. And my wife is Christian, E minha esposa é cristã. so I am covered. Thank you. Então eu estou coberto. Muito obrigado. Todos os lados. Todos All os the lados. sides. All the sides. And then he said to me, well, the way I see you, you are not going to heaven. Ele olhou para mim e falou, bem, do jeito que eu tô te vendo, você não vai para o céu. So he really provoked me. Então, ele me provocou, me senti provocado. And so I took a few Bible verses from him that he mentioned. I went home and I read the Gospel of John 7 times in a row. Então, eu peguei algumas referências dos versículos bíblicos que ele estava usando e eu fui para casa e resolvi ler. Então, eu li o Evangelho de João 7 vezes seguidos. I fall in love with somebody called Jesus. E eu simplesmente me apaixonei por essa pessoa I chamada didn't Jesus. understand the theological things. I just so this man is amazing. He was walking, doing good. And I was very mad when I saw the Pharisees trying to teach me. I was, sometimes reading the Bible and said, if I was there, I would. Então, eu simplesmente, eu não entendia nada, nenhum entendimento teológico, nada disso. Eu simplesmente me apaixonei por esse homem Jesus. Me apaixonei a ponto de ficar com raiva dos fariseus quando eu via, lendo no texto, os fariseus, eu ficava com vontade, se eu tivesse lá, eu me enchia eles de porrada. Né? But anyway, it happened so that on the 31st of March, Mas, enfim, dia 31 de março, 1985, em 1985, at 10:20 p.m., às 10h20 da noite, I decided that now I'm praying to accept him in my heart. eu tomei a decisão de fazer uma I oração e remember the receber minute. Jesus no meu coração. I me lembro remember do the minute minuto. I said now, Eu marquei e eu disse agora. and nothing really super feeling. I didn't have that. E assim, nada de uau, nenhum sentimento, assim, um arrepio. Algo assim. Even I went and I woke up my wife and said, I became Christian. Eu simplesmente acordei minha esposa e falei para ela, olha, eu me tornei cristão. Oh, she said, okay, tomorrow. Ela simplesmente falou, tá bom, amanhã. Yeah, because she was sleepy. Ela estava dormindo, né? But in 3 weeks, she saw that I was changed. Mas em 3 semanas ela notou que eu tinha sido mudado. And I asked her and I told her something very special. E eu pedi para ela, falei para ela algo muito especial. I said to her, if you see me not walking with the Lord Jesus good, rebuke me. Eu disse para ela, olha, se você notar
que eu não estou seguindo a Jesus ou vivendo como Jesus gostaria que eu vivesse a minha vida, por favor, me repreenda. And I'm not going to expose, did she rebuke me or not? E eu não vou me expor aqui e dizer se ela me repreendeu ou não. Uau. Então foi um encontro que começa a partir da palavra de Deus. Yes. Yes, I encountered with the Word of God, and that's what changed me. But of course, the life of my wife, the way she was really, I think that my wife, she was just like a walking gospel. Sim, claro, essa experiência ela parte da palavra de Deus, desse relacionamento com a palavra de Deus. Mas tem um outro fator. A minha esposa, na minha vida, eu tenho a impressão de que ela era um evangelho ambulante. And many others, but the first touch is with the Word of God. E tantas outras pessoas, claro, influenciaram, foram importantes na minha vida, mas certamente foi esse contato com a palavra de Deus. E quando é que houve, então, Harun, um despertar para a questão ministerial? Eu preciso alcançar os meus irmãos. After close to 3 years being a follower of Christ. Então, eu imagino que mais ou menos, aproximadamente uns 3 anos depois de caminhar com Jesus, I went to a conference. Eu participei de uma conferência. And the preacher was a missionary from England working in Pakistan. E o conferencista, o pastor ministrante, ele era um inglês missionário no Paquistão. And he was really, his voice was very strong. E ele tinha uma voz assim bem, como é que é? Essa voz forte, né? Imposta. It was maybe about 1,300 in the church. Eram mais ou menos umas 300 1.300 pessoas na igreja. So, and he said that there are Muslims going to hell and you are sitting right there doing nothing. E ele dizia assim, tem muçulmanos indo para o inferno e vocês estão sentados aí sem fazer nada. I said, my goodness, he's speaking to me. E eu pensei, meu Deus, ele está falando comigo. Because when he pointed his finger, I felt that his finger was pointing me. Porque quando ele apontava o dedo, eu senti que o dedo dele estava apontando diretamente para mim. When he said amen, quando ele disse amém, I called my boss. Eu liguei para o meu patrão, meu chefe. And I said to him that I'm going to be missionary, so I'm leaving my job, start looking for somebody else. Wow. E eu liguei para ele e falei, olha, eu estou pedindo a minha demissão, pode procurar outra pessoa para me substituir, porque eu vou ser missionário. I felt that God talked to me. Eu senti Deus falando comigo. And I called my wife. Liguei para minha esposa. And I told her what happened. E eu disse para ela o que tinha acontecido. And she was quiet, and then I could hear that she was crying. Ela assim, calma, tranquila, mas eu pude ouvir que ela estava chorando. And she said to me, oh, you know what? When I was 16, a lady prophesied to me that I am going to be missionary to Muslims. E ela disse para mim, olha, sabe de uma coisa? Quando eu tinha 16 anos, Deus falou comigo por meio de uma profecia, usou alguém, uma voz profética para dizer que eu seria missionária para os muçulmanos. And now she was married with a Muslim. E agora ela tinha se casado, estava casada com was not a believer. Ela se casou com um muçulmano que But não now era he's a cristão, believer. que agora era um servo de Jesus. And he is telling her, let's go and E do mission. esse homem agora estava dizendo para ela, vamos para o campo missionário. I think for her it was even more emotional than for me. Então eu sei, imagino que para ela foi muito mais impactante, muito mais forte do que para mim, né? So we started. E aí a gente começou. E por onde vocês começaram? Vocês foram para algum outro país? Haviam bastante muçulmanos na Finlândia? Well, at that time, Finland had not much Muslims. Naquela época, na Finlândia não tinha tantos muçulmanos. Hoje tem mais? Today they have more. Hoje o número é bem maior. Né? But at that time, there were very few. Mas naquela época não. Naquela época eram bem But in poucos. Sweden, they had. Mas na Suécia tinha bastante. And there was another conference
with a Swedish missionary who worked with Arabs and Muslims. E aconteceu de ter uma outra conferência que tinha um sueco que era missionário para os muçulmanos também, para o mundo muçulmano. And he knew that God is calling me. E ele sabia que Deus estava me chamando para esse And he ministério. said to me, listen, E ele disse para mim, escuta, now, if you want to reach many Muslims, you should start with media. ele disse, olha, se você quer alcançar muitos muçulmanos, você tem que ir pelo caminho da mídia. Prepare a well prepared radio program and you can reach millions of people. Ele disse, prepare um bom programa de rádio, com boa qualidade, e você pode alcançar milhares de muçulmanos. More even than Apostle Paul. E você pode alcançar até mais do que o próprio apóstolo Paulo. Well, I said, well, I'm not that powerful as Apostle Paul. Eu pensei, bom, não é bem assim, eu não tenho essa capacidade do apóstolo Paulo. Né? But in numbers, it was right. Mas em termos de números, ele estava correto. So I started to produce radio programs. E eu comecei a produzir programas de rádio. I moved to Sweden to be close to him. E fui para a Suécia para ficar perto dele. They trained me. Eles me treinaram. And of course, and then sometimes I went to the streets and preached to Muslims as well. E eu também, claro, saía nas ruas, pregava para muçulmanos nas ruas. But I produced a lot of radio programs. Mas produzi muitos programas For de rádio. 5 years, Por 5 anos. I produced 3,500 half-an-hour episodes. Eu produzi 3.500 De 30 minutos. programas de rádio de 30 minutos. I worked really hard Eu trabalhei muito duro, muito. because I really love Muslims. I love Muslims. Porque eu amo os muçulmanos. De fato, eu os amo. I disrespect the spirit of Islam, Eu tenho um desrespeito pelo espírito do Islã, but I love Muslims. mas eu amo as pessoas, os So I muçulmanos. wanted to do more and more and more. Então eu queria sempre fazer mais e mais e mais. And when I received a letter, it was at that time people write letters. E naquela época as pessoas escreviam cartas. Para quem está Not- nos not assistindo like aí today. agora, gente, existiu em algum momento da história um negócio chamado carta que as pessoas escreviam. No papel. Papel. Not like today, they have the smartphone. At that time, we had dumb phones. Hoje a gente tem os smartphones, essas coisas. Naquela época tinha carta. So I read, people accept, I was reading the letter, and I can't tell you the feeling I had. I said, wow, yeah. And it gives me more and more energy. Então, naquela época as pessoas escreviam as cartas e quando eu comecei a receber essas cartas de muçulmanos que se convertiam e eu começava a ler aquelas cartas, mais e mais muçulmanos se convertendo, uau, isso me dava um ânimo, me encorajava para prosseguir. Yeah. Nossa. E para você entender, o Harun Ibrahim, ele lidera um ministério chamado Al Hayat, que é um canal de televisão, correto? It's not only a TV channel. Bem, não é só um canal de It is televisão. Al Hayat Ministries. É um ministério que leva esse nome chamado Al Hayat. Al Hayat means life. E a palavra Al Hayat significa vida. And we have a TV channel as well, E dentro do ministério nós temos também um canal de televisão. reaching with satellite Europe, North Africa, the Middle East, the Arab Peninsula. Por meio do satélite a gente alcança Europa, no norte da África, Oriente Médio e a Península Árabe, toda a parte And árabe. through the social media and internet, we reach the whole world. E por meio das mídias sociais e da internet a gente alcança o mundo todo. And so we have to get as well follow-up team, correspondence team, church planting. So because the Al Hayat brings babies, Então a gente tem que ter essas outras frentes para atender a demanda que acaba surgindo da Al Hayat, que ela produz filhos, né? Então a gente tem equipes de acompanhamento, discipulado, implantação de igreja, cuidado pastoral, tudo isso a gente and we have to take care of them. e a gente tem que cuidar dessas We pessoas. produce books, we produce a lot of things to help. Nós produzimos literatura e tantas outras coisas para capacitar essas pessoas a crescer. We have even a global
a prayer day once a year. We pray for the whole Muslim world and for the Muslim background believers in Christ. Nós temos também um movimento que é chamado MBB Global, que é o Dia Internacional de Oração com e pelos ex-muçulmanos. E aqui só, fugindo um pouco da tradução literal, só para trazer uma explicação, é um movimento, Douglas e os que estão nos acompanhando, que é um convite à igreja do mundo para orar com esses ex-muçulmanos. Ele pode falar por que isso é importante ao longo da nossa conversa, mas é muito, muito importante que a igreja possa ser esse ambiente familiar para que essas pessoas não se sintam sozinhas. E o mínimo que a gente pode fazer é orar com eles e por eles. Então, dia 18 de novembro é um movimento internacional e aqui no Brasil a gente tem 24 horas de oração por eles. Reunimos pessoas de diferentes denominações e lugares para orar por eles. E é um dos eventos internacionais que a Al Hayat produz. E por que é importante que a igreja no mundo ore pelos ex-muçulmanos? Quais são as dificuldades que alguém que se converte passa? As I said, that we are a holistic ministry. Como eu estava dizendo, nós somos esse ministério holístico, né? Completo. So the TV channel is only maybe 20% of what we do. O canal de televisão, para você ter uma ideia, representa talvez aí aproximadamente 20% do ministério Al Hayat. And your question about prayer is very important. E a sua pergunta sobre oração é muito importante. For many reasons. Por muitas razões. Because when a Muslim leaves Islam and accepts Christ, he goes through persecution. Porque quando um muçulmano deixa o Islã e se torna cristão, ele enfrenta muitas perseguições. He will be under pressure from the family. Ele sofre pressão da família, from the government, do governo, from friends, dos amigos, work, no trabalho, and even sometimes wife or husband. E muitas vezes o cônjuge. So they lose everything. Ele perde absolutamente tudo. And so the devil is really attacking them in a very sensitive time at the beginning of their lives, and so we really need to carry them in front of our Lord. Então, esse é um momento de extrema vulnerabilidade desses novos convertidos, onde o diabo ataca exatamente em um momento de vulnerabilidade. Ele está começando na fé e sofre toda essa pressão. Portanto, nós entendemos a responsabilidade de carregá-los, de acompanhar, de dar esse apoio que eles necessitam. Many of them get physical persecution. Muitos são perseguidos fisicamente. Some of them have died. Muitos morrem because of their faith. Por causa da fé. And so they're our brothers and sisters. São nossos irmãos e irmãs. And the Bible is really very clear about that. E a Bíblia é clara sobre isso, né? We need to pray for them. Nós precisamos orar por eles. And if possible to help them. E se possível ajudá-los. And at least we can pray for them. Assim, o mínimo que se pode fazer é orar por eles. And so we have November 18, it's a huge day. Então, dia 18 de novembro é de fato um dia muito especial pra gente. We broadcast that in many TV channels. Dia 18 de novembro a gente transmite esse evento em muitos canais de televisão que cobrem toda a região. We cover that in Arabic. Nós temos em árabe, in Farsi, in Turkish, na língua turca, in English, em inglês, and in português. Em português. And we do now. We're looking for even more languages to cover this. E agora a gente está buscando outros idiomas para que a gente possa cobrir. We have a potential of maybe around 400 million views. Nós temos nesse dia aproximadamente aí em torno de uns 4 milhões de telespectadores. 4 million? 400. 400 millions. 400 mil. 400 God TV. milhões. God TV. 400 milhões. E deixa eu só explicar, Douglas, eu sou horrível com números, eles sabem disso, né? Então sempre que tem os números, em português, você vai me ajudando aí. Não, Telua, né? 4000 مليون هو لا مش 4000 Well, Dagnaldo is very good with numbers. He forgets them after a second. O Dagnaldo é muito bom em números, ele esquece depois de um segundo. Actually, the Arab word, the Turkish,
Turkish-speaking world is more than 100 million. The Farsi, 116 millions. The Arabic, 300 million. So even if only 10% are watching us, it's millions. And then God TV is broadcasting this in 63 countries. So it's a lot. Então, assim, é muito grande, envolvendo o mundo turco, o mundo árabe, é um número muito grande. Milhões de pessoas que acessam isso. É uma televisão, um canal de TV muito famoso no meio cristão, que é chamado God TV. Sim. Eles transmitem pelo menos em 60... How many countries? 63. 63 países diferentes. E é um trabalho em parceria, né? Numbers are numbers, but I think that the unity in spirit, even the Zoom in Brazil, where we have 24 hours, churches and organizations are coming and praying one after another. It is really nice. Então, assim, os números são apenas números, né? Agora, o que importa mesmo é essa comunhão entre esses irmãos, essa família de Deus, em diferentes lugares, inclusive no Brasil. A gente faz pelo Zoom, a nossa transmissão é feita ao Zoom, mas reunimos pessoas, unimos em um mesmo dia as mais variadas denominações do Brasil e organizações missionárias em torno desse mesmo propósito. And I'm really proud to say that we have Al Hayat Brazil now. E eu sou muito orgulhoso de dizer que nós temos Al Hayat Brasil hoje. The Instagram of Al Hayat Brazil is very beautiful. They put a lot of stuff in Portuguese for people here to know what to pray for. No Instagram da Al Hayat, por exemplo, as pessoas podem acessar e ter informação de muitas coisas que acontecem no mundo muçulmano. Eu sempre digo que é uma pena, Douglas, que a igreja brasileira não tem noção de tantas coisas boas e lindas que Deus está fazendo no mundo muçulmano. E a gente não tem essas informações. E, inclusive, essa é uma das razões pela qual Pastor Sayão, a gente teve a ideia de traduzir esse livro, porque, pelo menos, porque as pessoas têm um mínimo de noção daquilo que Deus tem feito. And we have men of God, actually, on the board of Al Hayat, like Luis Sayão and Dagnaldo and many others. So this is really a big blessing for us, because when I hear the Brazilian believers pray on that day, I say, my goodness, these are warriors. Então, assim, é uma honra a gente ter pessoas na diretoria da Al Hayat, como, por exemplo, o pastor Sayão, né, Luis Sayão. E quando eu vejo os brasileiros orando, por exemplo, meu Deus, que tem vida, tem fogo, são guerreiros de oração, né? Então, o Luis Sayão fez questão de participar da tradução do livro Compartilhando Jesus, Abalando o Islã. Então, é um livro muito importante na questão da evangelização de muçulmanos. E Luis Sayão faz o prefácio, e tem também o Hernandes Dias Lopes que escreve, né? Hernandes Dias Lopes e Ronaldo Lidório e Ezequiel Soares são figuras que comentam. Eu quero te perguntar... Primeiro, qual é a visão de salvação do Islã? Como é que alguém no Islã entende que é salvo? Well, actually, Muslims believe that you have to do good deeds so that you can cover the bad deeds you do. Okay. De forma bem simples e geral, o islamismo acredita que os seguidores têm que praticar boas obras, eles têm, não boas obras apenas, eles têm que cumprir regras, tem uma série de regras, coisas que têm que ser feitas, boas, para compensar as coisas ruins. E é essa balança. But still they are not sure of the salvation. Mas a questão fundamental não importa, e aqui eu digo acrescentando as palavras dele, não importa o que você faça, não importa se você cumpre ipsis literis todas as regras estabelecidas na teologia e doutrina islâmica. No final das contas, a pergunta permanece. Você tem certeza do seu futuro eterno com Deus? Não. Não tem certeza de salvação. And it is a sin even to think and say, if you are a Muslim, that I am saved and I'm sure that I will go to heaven. Inclusive, isso é um pecado de um muçulmano dizer, por exemplo, que eu tenho certeza da minha salvação e eu vou para o paraíso. Because you can't trust what Allah says. Porque você não pode, inclusive, nem
crer necessariamente no que Allah diz. Even Muhammad didn't say that he's sure. The Khalifat Abu Bakr, his follower, he was not sure if he's going to paradise or not. No one. Então, não é uma religião que oferece garantia, certeza de salvação, tanto que os seguidores mais proeminentes, como o Califa Abu Bakr, tem uma hadith muito famosa que ele diz que ele está com o pé direito dentro do paraíso e o esquerdo do lado de fora. E alguém pergunta, e aí, você tem certeza que entra? Não tenho certeza. Nem o próprio profeta, nem o próprio Maomé tinha essa certeza. E ele diz isso, o próprio Maomé. So, there is nothing called assuredness of salvation in Islam. Então, no islamismo não tem nada que possa ser garantias de salvação. E como é que é, se você pudesse falar de forma resumida e básica, como é que é a escatologia no Islã? O que acreditas que vai acontecer no final? Yeah, well, actually, eschatology of Islam, it's a little bit confusing. Bem, a escatologia islâmica é muito confusa. They say that at the end of the days, Jesus, the son of Mary, will come back. Para você ter uma noção, dentre as muitas coisas que é ditas, e aqui eu acrescento também as palavras do que ele está dizendo, existem sinais, alguns sinais pequenos, sinais grandes, que vão apontar para o fim do mundo. Dentre os sinais maiores, um deles é que a volta de Jesus, o filho de Maria, vai acontecer como sinal dos fins dos tempos. And he will say to all people that, no, I'm not the son of God. Mas esse Jesus que vai voltar, ele vai fazer algumas declarações. Dentre elas, é dizer que eu não sou filho de Deus. And I never died. Eu nunca morri numa cruz. I was taken by Allah up. Eu fui levado ao paraíso. And Muhammad is the greatest. E Maomé é o maior. Jesus will marry. Jesus vai se casar. And he will pray with all the Muslims. He will be the imam. Ele vai ser a espécie de um dos líderes, o imam, né, islâmico, e ele vai orar com os muçulmanos, vai fazer a oração islâmica. He will destroy all the crosses. Ele vai quebrar todas as cruzes. And he will kill all the pigs. E vai matar todos os porcos. Coitado dos porcos. And then the end will come. E aí, logo depois disso, vem o juízo final. And then Muhammad will be taken to paradise. E aí Maomé vai ressuscitar, vai ser levado ao paraíso. But Jesus will be in the first heaven. Mas Jesus vai ficar no primeiro céu, né? According to Islam, it's 7 heavens. De acordo com o islamismo, são 7 céus. Yeah, Jesus will be at the first one. Jesus vai estar no primeiro. Moses will be at number 6. Moisés vai estar lá acho que no 6º céu. But Muhammad is special. Mas Maomé é mais especial. So all the Christians will be crying and be sorry that they believed that Jesus was the Son of God who paid their debts on the cross. Então, todos os cristãos vão lamentar, chorar, porque acreditaram nessa história de que Jesus morreu na cruz. I know you said short. Eu sei que você pediu para eu falar curto. But if I am to choose between hell and the paradise of Islam, I will choose hell. Mas, se eu tivesse que fazer uma escolha entre o paraíso islâmico e o inferno, eu escolheria o inferno. Because the paradise of Islam, porque o paraíso ou céu do islamismo, is all these martyrs or the Muslim men. Estará cheio desses homens, os mártires islâmicos. Each one will have 72 virgins. Cada um deles vão ter 72 virgens. And each virgin will have 72 servant women. E cada uma das 72 virgens, cada uma também vai ter 72 servas. And they are serving this fantastic man. E tudo isso para servir aos prazeres sexuais desse maravilhoso homem que está lá. I didn't say that word. Eu não disse essa palavra, ele disse realmente. But this is it. Mas é isso mesmo, né? And so, what kind of God is watching millions of men having dirty stuff in front of him? Que tipo de Deus é esse que vai ficar vendo diante dos seus olhos essas cenas tão, né, sexuais, coisas horríveis diante dos seus olhos, né?
tantas mulheres. So for sure, I don't want that paradise. Então, eu particularmente não quero esse paraíso. Agora, você escreveu um livro sobre compartilhando Jesus, abalando o Islã. Qual que é o conteúdo desse livro? You see, for 1400, for 1,400 years, Very good, very good. Por 1.400 anos, Muslims were saying to us as Christians, os muçulmanos diziam a nós, os cristãos, Jesus have never died. Jesus nunca morreu. The Bible is corrupted. A Bíblia é um livro corrompido. Muhammad is the best prophet. Maomé é o melhor de todos os The Quran profetas. is the right book of God. O Alcorão é o livro perfeito de Deus. Everything about Jesus is nothing, Tudo a respeito de Jesus ou da Bíblia não é nada. and the Quran and Muhammad replaced Jesus. E o Alcorão, o Maomé, tudo substituiu Jesus. And the church for 1400 years, for 1,400 years, the church was afraid because Muslims, they would kill whoever is in a different opinion. E a Igreja de Cristo, em todo esse tempo, ficava com medo, escondida. Por quê? Porque desafiar essa verdade do que é dito no islamismo significava perseguição e morte. Então, todo mundo ficava receoso. Some tried to answer with books. Algumas pessoas tentavam responder a isso por meio de livros. So, and we thank God for them. E a gente agradece a Deus por But eles. now we have media, Mas agora nós temos a we mídia. have satellite, Nós temos satélites. we have radio. Nós temos rádio. And I said, you know what? E eu pensei, quer saber de uma coisa? 1,400 years, Muslims are saying no, 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 no about Jesus. Por 1.400 anos, os muçulmanos têm dito não, 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 não sobre a Bíblia. And I said, this is our turn. Agora é a nossa vez. And we start criticizing, Então nós começamos criticando, finding the deceptions of Islam, encontrando os enganos do Islã, read from their own books, extraindo das suas próprias fontes and presenting Jesus. e expondo isso, né, das suas próprias fontes e apresentando Jesus ao final. Both with respect, Sempre com muito respeito, but fearlessly. mas sem medo. I'm not afraid of Muslims. Eu não tenho medo dos What muçulmanos. they can do? O que eles podem fazer? They can kill my body, Pode matar o meu corpo, but at least I will be saying the truth. mas pelo menos eu vou estar falando a verdade. And when we started, Então, quando nós começamos, the churches were scared, as igrejas ficaram apavoradas, especially in the Arab world. principalmente no mundo muçulmano. No, 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 don't. As igrejas diziam, não, 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 por favor, não. It's just like they were saying, don't awake the sleeping lion or the sleeping bear. É como se eles estivessem dizendo, por favor, não acorda o leão que está dormindo ou o urso que está dormindo. Well, let him wake up. E eu penso, não, 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 vamos acordá-lo. Vamos dizer. And we started to see thousands, and I tell you, thousands of Muslims in shock, and they started accepting Christ. E eu posso dizer para você que a gente começou a ver, assim, milhares de muçulmanos em choque com essa exposição que a gente começou a fazer e começaram a aceitar Jesus. Is this our Islam? Muitos, nossa, isso é o nosso islamismo? Yes, Muhammad got married with a girl 6 years old. Sim, o profeta, que é o modelo, ele casou com uma criança de 6 anos de idade. No. Alguém falou, não. Yes, here it is. Sim, senhor, diz. And tá many, aqui, many ó. other things. E muitas outras coisas. So we can tell you that the Arab world or the Muslim world now have been called before Al-Hayat and after Al-Hayat. Eu posso dizer para você que no mundo muçulmano, a evangelização do mundo muçulmano, ela é contada hoje, é vista hoje como antes da TV Al-Hayat e depois da TV Al-Hayat. And it has nothing to do how smart I am. E não tem absolutamente nada a ver com quão inteligente eu sou, But it has to do with something else. mas tem a ver com outra coisa. This is the right time. Esse é o tempo certo. And if God would have not used me, E se Deus não tivesse usado a minha vida, he would have used somebody else. ele teria usado outra pessoa. But I'm really, in this case, I'm selfish.
Mas nesse ponto, eu sou um pouco egoísta. I want him to use me Eu quero que ele use a minha vida. because I love to be used by our holy God. Porque eu amo ser usado pelo nosso Deus Santo. At least I will be not blaming myself being lazy and coward. Pelo menos eu não vou me culpar por ser preguiçoso e covarde no futuro. Eu só fazer um comentário, Douglas, sobre isso, porque... Te dar só um contexto. Dagnaldo está hoje na Espanha, né, e trabalhando com o mundo muçulmano ali na Espanha e na Europa, né? Então ele está já há muitos anos, né, trabalhando como missionário para esse público de forma específica. Exatamente. E assim, faço parte da Al-Hayat, conheço o Al-Hayat, tenho um amor muito especial pelo Ministério Al-Hayat, porque eu sou um exemplo desses que foi beneficiado. Então você já trabalhava antes de ter? Não, eu já trabalhava com o mundo muçulmano. Uhum. A Al-Hayat já existe desde 1988. Entendi. E em 2003 foi quando foi lançado o canal de televisão. Tá. Só que nessa época eu estava no Egito. Então, eu sei muito bem como é essa questão do que ele falou. Os cristãos sendo atacados, debochados. O livro de vocês é corrompido, Jesus não é Deus, não é filho de Deus, não morreu na cruz. Tal. Criança na rua, te para e faz desafios e tal. E sempre todo mundo com esse medo. Não pode falar. Então, quando a televisão foi lançada ao ar, eu estava lá. Eu vi a reação das pessoas. Eu vi como que os líderes religiosos se movimentaram e agora, tipo assim, meu Deus, um vírus se espalhou, como é que a gente vai conter isso aqui? Então os líderes religiosos se reuniam, apareciam em programas de televisão nacional para explicar. Olha, porque tá tendo um apresentador num canal de televisão aí chamado Al-Hayat, e o que fizeram com isso? Publicizaram mais ainda. Então se tornou muito mais famoso. E tentando responder a questionamentos que ninguém nunca ousou fazer isso. Ninguém nunca ousou falar, não, o problema não está na Bíblia. O problema está no Alcorão. O seu Alcorão não é tão perfeito quanto você pensa. O seu profeta não é tão modelo, pelo menos para o nosso conceito, como você imagina. Então, esse tipo de abordagem, com todo respeito, causou um incêndio no parque. E eu estava lá. Eu presenciei isso. Eu batizei ex-muçulmanos que aceitaram a Jesus assistindo o programa de televisão e que fica no oculto, a gente encontra essas pessoas. Eu tive o prazer de batizar essas pessoas. Então eu tenho um amor muito especial pelo ministério, eu tenho um respeito muito grande e sou um eterno agradecido pela vida do pastor Harão e pelo ministério dele e por ser hoje amigo, fazer parte. Hoje eu sou o diretor aqui no Brasil e faço parte da diretoria internacional, então só para contextualizar muito um pouco bom. isso. Muito bom. É verdade, eu ouvi alguém dizendo que muitos, eu não sei nem se eu poderia usar a maioria, dos muçulmanos não entendem, na verdade, profundamente o Alcorão ali, que ele só pode ser lido em árabe e que muitos nem falam, na verdade, a língua original ali. Today there are 1.7 billion Muslims. Isso é verdade. A população islâmica de aí 1 bilhão 700 milhões de pessoas, um pouco mais, enfim. If you ask Muslims, they want to be 2 billions. Se você perguntar essa estatística para um muçulmano, ele vai dizer que eles são 2 bilhões de pessoas. Whatever they are. Independente do número. But only 300 million speak Arabic. Mas somente 300 milhões falam árabe. And most of them, they don't even understand what the Quran says. E essa outra maioria, inclusive desses 300 milhões, muitos nem entendem o que o Alcorão diz. I mean, even the Arabs don't understand what the Quran says. Eu só enfatizando que os próprios de língua árabe não entendem o que o Alcorão diz. Because it's old. Porque é uma linguagem velha. Yeah, I mean, it's old because it's old language. É uma linguagem antiga, porque é uma língua, né, and when Allah gave this Quran to Angel Gabriel to give it to Muhammad, he gave it with no grammar.
Então, quando esse Alcorão foi revelado, ele não foi com gramática, por exemplo, não tinha uma gramática ali No estabelecida. vocals, Não tinha vogais, no dots. não tem aqueles pontinhos que a gente vê na Later língua. on, they put the dots in, Depois foi que os pontinhos foram and colocados. they made big mistakes. E aí cometeram alguns erros. And people even don't understand it. Então, muita gente lê e nem entende. So they only special group they understand a little bit of it. Tem Really. grupo mais seleto, é um número menor dos que And entendem. then what about the rest of the Muslim world? E aí o que a gente diz do restante do mundo muçulmano? They don't understand it. Eles não entendem. They have to pray in Arabic, Qualquer muçulmano só pode orar em árabe, only in Arabic. somente em árabe. So they don't understand what they pray. Então eles não sabem o que estão orando. They don't understand what the Quran is. Não sabem o que o Alcorão diz. They have the explanation of the Quran in different languages. Veja, o correto dizer não é que tem um Alcorão em português ou em outra língua, não. O que se tem é a explicação do Alcorão. Eu ouvi falar isso, que em outra língua não é considerado Não é considerado Alcorão. Alcorão. Alcorão So só when é em you árabe. have another language, it's not the Alcorão. It's not the Quran. It The is Quran. a so-called explanation of the Holy Quran. No, Because the Holy Quran is only Arabic. Não é o Alcorão, porque o Alcorão só pode ser em árabe, então o que tem nas demais línguas, tecnicamente falando, seria uma tradução, uma explicação do significado do Alcorão. I feel sorry for many of them. Eu me sinto, de fato, eu sinto pena dessas pessoas. It's sad. É triste. Like people who doesn't even know how to read and write. Pessoas que não sabem ler e escrever, They have the Quran eles têm o Alcorão and they want to please Allah. e eles querem agradar a Allah. And I saw one video E eu vi um vídeo, when an Afghani man, um homem afegão, he wanted to please his God. ele queria agradar o seu So Deus. he was putting his finger on the text of the Quran doing like this. Ele colocava o dedo dele no texto do Alcorão e ficava passando o dedo no texto do Alcorão. And then after that he kissed the Quran. Depois beijava o Alcorão. And I feel so sad Eu senti, assim, muito triste that we let this deception go on without interrupting. que a gente deixa esse engano seguir adiante sem interromper. Então esse homem, ele não sabia nada e estava só passando o dedo como que fingindo que estava lendo. Yes, but he didn't even read his own language. Não, na verdade ele é um analfabeto, ele não sabe ler nem na sua própria língua, quanto mais em árabe. Era só mesmo para passar o dedo e receber as bênçãos. But he wanted to get good deeds. Na verdade não é nem só bênção, receber ser contabilizado isso como boas obras para que ele possa levar para a balança no final do tempo. And a God like this E um Deus como esse must be exposed. tem que ser exposto. These people, Essas pessoas, they need to hear the truth. eles precisam ouvir a verdade. We have to love them. Nós precisamos amar essas And pessoas. because we love them, E porque amamos we essas are ready pessoas, to go and preach the gospel for them. estamos dispostos a ir pregar o That's evangelho para elas. exactly what Jesus did. Isso foi exatamente o que Jesus fez. He had compassion on people. Ele teve compaixão das pessoas. And he was ready to come and die for these E people. estava disposto a vir, e morrer por eles. And he came and he died for us. Ele veio e morreu por nós, Because he felt that we are poor. porque nós somos pobres. And we want to be like him. E nós queremos ser como And when eles. we see these people are just poor people, E nós olhamos para essas pessoas, são assim, pobres pessoas. we have to do it. Precisamos fazer o mesmo. E na sua experiência, como que é a melhor abordagem para começar um diálogo evangelístico com o muçulmano? I think that the best way to start to share the gospel with a Muslim is to tell your story. Eu acho que a melhor forma de compartilhar o evangelho com o muçulmano é contar a sua história. How Jesus saved you. Como Jesus te salvou. Even you are Christian, whatever. Mesmo você tendo nascido num lar A cristão, personal testimony is a powerful tool. mas um testemunho pessoal é uma ferramenta muito And poderosa. then they start asking questions. E geralmente eles fazem perguntas. And then you answer. E aí vem More as questions, respostas. more answer. Mais perguntas, mais respostas. So you don't need to be expert in Islam. Você não precisa ser um experto no islamismo. To expose Islam, leave that for us. Para expor o islamismo, deixa com a gente. But
you can share about your faith and love for Christ. Mas você pode compartilhar sobre a sua fé e o seu amor por Cristo. And you more use even Bible verses. E à medida que você vai usando, inclusive versículos bíblicos, The Bible says that the word of God is a living word. temos a garantia bíblica de que a palavra de Deus é uma palavra viva. And is sharper than a sword. E é mais afiada, mais precisa que uma espada. And we are actually not the saviors. E nós não somos o Salvador. It's He who saves. Ele é o Salvador. And His word can open hearts. E a palavra dele abre os corações. And of course, pray for your Muslim friend. E, por favor, ore pelos seus amigos Put him in muçulmanos. front of the Lord. Apresente eles diante do Senhor. And pray him to Jesus. E ore por eles. Pray him to Pray him to Jesus. Pray your friend to Jesus. Ore pelos seus amigos para Jesus. That's exactly, my advice for Brazilian believers. Talvez é o meu conselho para a comunidade brasileira. Muito bom. E aí eu queria fazer uma pergunta que eu acho que até vocês dois podem responder. Como que hoje está essa questão do islamismo, do muçulmano na Europa e como é que está o trabalho de evangelização lá? Well, the situation in Europe is very sad. Bem, a situação na Europa é muito triste nessa perspectiva. We are getting more and more secular. Estamos nos tornando cada dia mais e mais secularizados. We're allowing Muslims to come to Europe. Abrindo as portas para mais muçulmanos vir para a Europa. And we're afraid of them. E temos medo deles. They are using our laws against us. Eles usam as nossas leis contra a gente. Because you can't speak about anything. Porque você não tem permissão para falar sobre You nada. can't say that Muhammad is a false prophet. Você não pode dizer que Maomé é um falso profeta. If you do that, you go to jail. Se você disser isso, você vai preso. Na Europa hoje? In Europe, Today, yes. Na Europa. And Sim. Even the lefties, they want to give the Muslims anything because they want their vote. Temos uma situação que geralmente a esquerda europeia mais afeta isso, favorece, dá ajuda, porque eles necessitam do apoio deles, os votos, né? And it is fact that many of these second generation Muslims are a part of ISIS and Al-Qaeda. E um fato é que muitos desses muçulmanos hoje na Europa, dessa segunda geração que nasce na Europa, eles são associados, filiados à Al-Qaeda e ao Estado Islâmico. And that's why we need missionaries even to Europe. E por essa razão nós precisamos de missionários para a Europa, para o mundo We need muçulmano. Muslim background believers in Europe to preach Jesus. Nós precisamos de ex-muçulmanos convertidos hoje para pregar para os muçulmanos na Europa, To awake the Western Church. para tentar despertar a igreja europeia. And I have to tell you that I thank God for Brazil. E eu tenho que dizer que eu sou muito grato a Deus pelo Brasil, I see now Brazilian missionaries going to Europe to be missionaries in Europe. porque eu vejo missionários brasileiros hoje indo para a Europa para serem trabalhar. We need that too. Nós precisamos disso também. And we need a lot of courage. E precisamos de muita coragem. How can we get that? Como podemos ter isso? By praying, Orando. bringing prayer warriors. Trazendo guerreiros de oração. Muslims, if they see us that we are weak, they want to take more land. Se os muçulmanos veem que a gente é mais débil, mais fraco, eles vão conquistando. And this is exactly what Islam wants. E é exatamente isso que o Islã They quer. want to conquer the whole world. Eles querem conquistar o mundo todo. But as a follower of Christ, I say no. Mas como seguidor de Jesus, eu digo não. When refugees from Muslim countries come to Europe, Quando os refugiados dos países muçulmanos vêm para a Europa, I should not be afraid of them. eu não preciso ter medo I would deles. say, oh, welcome. Eu digo, Come on and hear the venham, gospel. venham e ouçam o This is evangelho. what I think. Isso é o que eu faço. E como que tá o trabalho na Espanha hoje? Então, Douglas, exatamente como compartilhou o pastor Harun, porque existe um número muito grande, um crescimento muito agudo
esses muçulmanos que vêm do Oriente Médio. A gente tem que ter muito cuidado também para dizer isso, para não criar um sentimento de rejeição às pessoas. Sim. Não é nada com as pessoas, mas a ideologia islâmica não é boa para ninguém. Para nenhum tipo de liberdade que nós apreciamos tanto no Ocidente, a ideologia islâmica esmaga tudo. Tudo. Eu acho até engraçado quando eu vejo, por exemplo, aqui no mundo afora, pessoas defendendo, grupos defendendo o Hamas, colocando bandeira, o Hamas. Eu acho isso muito. Inclusive, pessoas de minorias Sim. que, se viverem nesses lugares, serão executadas imediatamente sobre o governo desse país. Então, assim, a gente vê esse tipo de crescimento e é preocupante. A Espanha, onde eu vivo, por exemplo, a Espanha é hoje um dos países menos evangelizados do mundo. Tem 1% de evangélicos na Espanha. Então, esse número proporcional é menor do que o número de evangélicos no Egito, para você ter uma noção. E o número de muçulmanos? 5% da população. Então, nós temos 1% de evangélicos e 5% de muçulmanos. Um grande desafio. E aí você tem realidades como a Inglaterra, onde existem várias cidades onde a corte que decide questões importantíssimas, o mundo jurídico dessas cidades é decidido pela lei islâmica, Sharia. Isso significa dizer que tem um dilema entre dois muçulmanos, vai demandar a justiça inglesa e não é aceito, a petição não vai ser aceita. Não. Você tem que ir para o tribunal da Sharia. Sharia na Europa. Bairros em várias cidades da Europa que são chamadas no-go zones, os bairros proibidos. Não é permitido entrar nesse bairro quem não é muçulmano. Então ele é finlandês, por exemplo, é um inglês, nasceu ali, a família inteira. Quer entrar? Não. Você é muçulmano? Não, então não entra. Não, mas eu sou, não entra. Então, essa mentalidade islâmica ela não é boa para a sociedade, porque essas pessoas não vêm com o propósito de se integrar. Elas vêm com uma mentalidade de conquistar. Muitos não aprendem o idioma, então eles vivem ali no seu próprio gueto, compram entre si, vendem entre si, falam a sua própria língua, o seu próprio idioma e vão expulsando os cidadãos que moravam nesse lugar. Então é bastante preocupante, mas ao mesmo tempo, é como disse ele, a gente não olha para isso, ai meu Deus, e agora que Deus está assustado com... Não, a gente tem que aproveitar essas oportunidades e compartilhar Jesus. É isso que eu estou fazendo na Espanha, vendo frutos, graças a Deus, de tudo isso, e eu acho que é esse o papel que a gente tem que ter. Muito bom. Que Deus continue derramando sabedoria, revelação, estratégia e muita Amém. coragem. Amém. A próxima pergunta que eu queria fazer é se vocês poderiam compartilhar um testemunho ou dois mais impactantes, né? Que vocês se lembram, assim, nessa jornada. It is so huge pleasure for me to share about people that came from Islamic background to be followers of Christ. Ainda bem que você falou só um, né? Mas eu posso compartilhar. É tão gratificante para mim compartilhar testemunho de pessoas que deixaram o islamismo. I can say that maybe hundreds, if not thousands, of Muslims who heard us on the channel saying the Quran is this, the Bible is that. Eu posso dizer que centenas, se não milhares de pessoas que nos assistem no canal de televisão e às vezes apresentando e dizendo a Bíblia diz isso, o Corão diz aquilo, né? And they say that, well, I hated you, I wanted to kill you, but I decided to go and read the references you do. Então muitos desses haters, né, que ao assistir ficam irados, se eu te matar, essa coisa toda, mas eles tomam a decisão de ler para fazer essa comparação, verificar o que está sendo falado, verificar o que está sendo falado. Interessante. But after I read these books, I found out that you are right. Mas o testemunho dessas pessoas depois. Então, eu fiz isso, mas quando eu fui verificar as fontes, eu me dei conta de que vocês estavam certos. Please pray for me. Por favor, orem por mim. Hundreds like this. Eu tenho, assim, centenas de testemunhos. But one special story now came to my mind. Mas uma história muito especial agora me veio à mente. A Moroccan lady. Uma senhora marroquina. She had a son that was preparing to go to ISIS. O filho dela estava se preparando para se filiar ao Estado Islâmico.
And he wanted to go and be a jihad fighter. Ele queria ir para ser um soldado jihadista. She was saying, "No, I don't want to lose you. No, no, no." E ela dizia, não, eu não quero te perder, eu não quero te perder. And he didn't even care. Ele não deu a mínima. And she was very, very emotional, and she went to sit on the couch just like that. Então ela ficou muito emocionada, emotiva com aquilo, e simplesmente se caiu no sofá, na poltrona. And she sat on the remote control. E ela sentou em cima do controle remoto da televisão. And our channel came. E quando ligou, apareceu o nosso canal de televisão. And she was shocked. E ela ficou em choque. Oh, somebody in Arabic speaking about Jesus. Strange. Ela achou em choque, alguém em árabe falando de Jesus. Achou estranho. And that day, that minute, a pastor called Pastor Nizar Shaheen, he was preaching. E naquele momento, um pastor, Nizar Shaheen, estava pregando, estava And he compartilhando. was saying that if you have a prayer request, send us that prayer. And we know God with no limits. And he can answer your prayers. E ele dizia assim, se você tem um pedido de oração, entre em contato conosco, nós vamos orar, porque o nosso Deus é um Deus ilimitado. E ele vai responder a sua oração. And she wrote the number Então ela anotou o número and she called. e ela ligou. And she said that, please pray for me. My son is doing this and that. E ela disse, por favor, ore por mim, meu filho está fazendo isso, isso, isso. So he prayed E o pastor orou. and he said to her, what about you? E ele disse para ela, e você? Do you want to accept Jesus? Você não gostaria de aceitar She Jesus? said to him, yes. Ela disse, sim, Because Allah of Islam, he wants my son to go and kill himself. porque o Deus do islamismo está querendo que meu filho vá para morrer. So they had a long talk, but she prayed. E tiveram uma longa conversa, mas ela orou. In the evening, À noite, she said to her son, look, ela I disse, became Christian. ela disse para o filho dela, então, And he was mad. eu me tornei cristã. E ele ficou furioso. And she said to him, I want you to watch this channel. E ela falou assim, não, eu só quero que você assista essa televisão. No, I'm not going to watch. They are infidels. Não, eu não vou assistir porque eles são os infiéis. She said, please, watch it. And after that, you do whatever you want. E ela disse para ele, não, assista e depois você pode fazer o que você quiser. Fair enough. It's a Muito good bem. deal. É um bom acordo. So he started watching our channel. E ele começou a assistir o canal de And televisão. that day, E naquele dia, it was a live call-in live show era um programa ao vivo, com chamada. with Brother Rashid, E quem estava falando era um irmão chamado Rashid. who was speaking about killing yourself for Allah. E o tema do que ele estava falando morrer em nome de Allah, se matar, tirar a sua vida em nome de Allah. Jesus came from heaven to be in flesh to die for you. E a diferença, porque Jesus, ao contrário, veio do céu para dar a vida dele, morrer por você. É um Deus, ao And contrário. he called live show. He called live in. E ele chamou ao vivo, fez a ligação ao vivo. And he prayed on air. E ele orou ao vivo. So it's a salvation for her and for her son. Então foi salvação para ela e para o filho dela. I have so many stories like this. Eu tenho tantas histórias como essa. It's just like, I'm getting emotional now. Eu até começo a me emocionar. This is our God. Esse é o nosso Deus. This is our awesome God. Esse é o nosso maravilhoso Deus. I think it is a miracle if Jesus does not make miracles. eu posso dizer que seria um milagre se Jesus não fizesse milagres. E uma pergunta, você já chegou a receber ameaças e perseguição por causa de todo esse trabalho? I will translate myself now. Muito. Every day. Eu mesmo vou traduzir, é o que ele falou muito, todos os dias. Once I was in Egypt. Uma vez eu estava no Egito. And it was a very big show in Egypt. I mean, it's one of the most watched TV show in the Arab world. E estava passando um dos programas mais famosos no mundo árabe. He said like this. E o apresentador disse o seguinte: If the director of Al Hayat will be here now, in Egypt,
I will cut him to pieces. E ele disse o seguinte: se o diretor dessa televisão Al Hayat estivesse no Egito, eu iria cortar ele em pedaços. I was in Egypt. E eu estava no Egito. On the Nile. Eu estava no rio, às margens do Nilo. Eating fish in a boat. Eu estava num barco que estava comendo peixe. And I said that, well, if he want to cut me to pieces, he will need to work hard. E eu disse, bom, se ele quiser me cortar em pedacinhos, vai ter que trabalhar muito, né? Vai ter bastante trabalho. But God will not allow that. Mas Deus não ia deixar isso. Because we have a living God. Porque temos um Deus But vivo. threats, I receive much. Mas ameaças eu recebo muitas. Because this is the strategy of devil to spread fear. Porque essa é a estratégia do diabo de espalhar medo. And I really don't like to listen to devil preaching. E eu não gosto de dar ouvido à pregação do diabo. Maybe you could share about the price that people put on your head. Well, não. Well, you can. Yeah, I mean, you can share that. It's. Eu disse para ele se ele não gostaria de falar, porque na verdade desde o primeiro momento, e esse livro conta muito sobre esses testemunhos, as dificuldades, o que ele enfrentou. Essa é uma biografia dele que se confunde com a história do próprio ministério, né? Então ele acaba contando muitas das perseguições que enfrentou de igreja, de líder religioso e tal. Então, o líder desses grupos terroristas colocou um valor assim, milionário na cabeça dele. Se alguém cortar a cabeça dele, tem um prêmio milionário desses grupos como Al-Qaeda, Estado Islâmico. Então são ameaças constantes que recebe. Wow. Não é fácil, não é fácil. Não é fácil. I have the best bodyguard. Eu tenho melhor guarda, como é que fala? Segurança. Very, very good one. Eu tenho segurança que é muito, muito bom. Muito forte. But it's very for free. E é de graça. Yeah, he's paid by God. Ele é pago por Deus. Because he works for God. Porque ele trabalha para Deus. He's my protector angel. Ele é um anjo que me protege. I was having fun with Pastor Dagnaldo. I say that when I will be with the Lord, that angel will say, Eu estava brincando com o pastor Dagnaldo e dizendo para ele, falando sobre essa questão do anjo que guarda o servo. Foi o anjo que Deus designou para cuidar de mim, ele me falando isso antes de ontem, a gente conversando. E falando das loucuras, porque ele de fato é uma pessoa muito ousada. O pastor Haroldo é muito ousado, muito louco. É sério, ele é considerado como um louco mesmo. I understand that. Eu sei. Tá entendendo isso aí? E então, projetos ousados, coisa muito ousada, que alguém fala, você é louco para fazer isso. E ele vai fazendo mesmo. Então, ele fala assim que quando morrer, que ele chegar no céu, ele diz que o anjo que Deus designou para cuidar dele vai falar assim, ai, graças a Deus, chega, não aguento mais. Não. Agora eu vou descansar. E aí diz que o anjo vai chegar para Deus e falar assim, Senhor, o próximo que o Senhor me designar, seja um pouco mais tranquilo, que não dá, né? Me dê que seja mais fácil, né? It's just like laughing, mas, but assim, he will protect us. Mas assim, Douglas, só para dizer isso, que para quem abraça um ministério como esse, precisamos muito de oração, porque é muito difícil. Ele fala assim, com todo esse ânimo, alegria, sorriso no rosto, mas tem muitas lágrimas por trás disso. Tem muita dor por trás disso. Tem muita questão familiar, tem esposa, tem filhos. Você imagina você receber a ligação de um terrorista e dizer assim, olha, você é o fulano de tal, o nome da sua esposa é fulano de tal, eu tenho aqui a foto dela, o seu filho, eu sei a escola que ele estuda. Então, é muito difícil. Não é fácil, a gente precisa de muita oração, claro. Yeah, I understood that what you said. I understand some Portuguese. Eu entendi bem o que você falou. Eu entendo português muitas coisas, né? That was very difficult when they put my picture, my wives, the names, everything of my family. Então, esse momento, por exemplo, quando eu recebi, eles expuseram isso na mídia, o meu nome, o nome da minha esposa, dos meus filhos. It was on Al-Qaeda website. E foi num site da Al-Qaeda.
And I thought that, now it's really, they took me from the weakest point. Naquele momento eu pensei, bom, agora eles pegaram no ponto fraco, no calcanhar de Aquiles. And I gathered my wife and my children. E naquele momento eu reuni minha esposa, os meus filhos. And I said to them, look, this is what happened. E eu expliquei para eles, olha, aconteceu isso. What do you think? O que vocês acham? I was rebuked by my younger son. E eu fui repreendido pelo meu filho menor. He said to me, Dad, ele me disse, pai, if they kill you, se eles matarem você, at least you will be killed while you are in action. Pelo menos eles vão te matar enquanto você está ativo, em ação. But if you stay home and just like doing nothing, I think you will die boring. Mas se você ficar em casa sem fazer nada, eu acho que você vai morrer de tédio. So do what you do, don't think about us. Então continue fazendo o que você faz e não se preocupe conosco. Louvado seja Deus. And that was really good Bible study. E aquilo para mim foi um excelente estudo bíblico. Short, curto, effective, mas efetivo. Então eu queria convocar todo mundo que está aqui assistindo e ouvindo para que você colocasse Al Hayat e todo o trabalho que está sendo feito hoje no mundo muçulmano, islâmico, de pregação do evangelho, aqueles que se converteram, que nós possamos ser, o que ele disse, esses guerreiros de oração realmente, suportando os nossos irmãos em oração. E se você que está aqui hoje sente um chamado para as missões transculturais em outras nações e principalmente para o mundo muçulmano, eu queria muito que você entrasse em contato, se conhecesse mais. Eu vou deixar aqui o link na descrição, vou deixar o Instagram agora, né, do Al Hayat Brasil, que você vai poder fazer contato com eles e os links que eu tiver e também o link divulgando o livro aí para você poder pedir e conhecer mais, mas principalmente que a gente possa aqui se comprometer a cobrir todos os nossos irmãos em oração. Obrigado. Thank you so much. Thank you so much. And I promise you that we will be praying for you because you are doing some really fantastic job. And David would not really be happy with you, and that's why we want to pray for you. Amém. Muito obrigado por nos receber aqui e tenha certeza de que a gente vai orar por você, pelo trabalho que você faz com tanto brilhantismo, porque a gente sabe que o diabo não fica feliz com isso. Sim. E você também precisa de cobertura de oração seu. Amém. E a gente vai orar por você, pelo trabalho. Thank you. Thank you. Douglas, Deus abençoe muito. Prazer. Obrigado você que ficou assistindo, ouvindo. E eu queria te fazer um pedido. Que você pegasse esse link e você mandasse para o maior número de pessoas possível, para a gente realmente levantar um exército de oração. Pessoas que possam ouvir o que o Senhor está fazendo em todo o mundo, se alegrar com a gente e se comprometer junto com a gente. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.